vamos falar de uma região que a maioria dos portugueses conhece, nem que seja só pelo seu nome, a Península de Setúbal. Com o mesmo nome e alberga 9 concelhos a saber: Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra e finalmente Setúbal. Com o objetivo de vos dar um melhor conhecimento desta região na área dos transportes e comunicações, um grupo de trabalho constituído por António José Ribeiro, João Paulo Anunciação, José Carlos Gil e Luís Marques fez um estudo o mais completo possível acerca deste assunto, tendo por base os dados fornecidos nas aulas de Geografia da 7ª turma do 12º ano da Escola Secundária de Santo André do Barreiro. O professor Dr. Rui Marvanês deu-nos a sua preciosa ajuda, tentando auxiliar-nos nas tarefas propostas. Assim, vamos falar da Península de Setúbal, concelho a concelho, das suas infraestruturas de transporte terrestre, das quantidades de mercadoria movimentadas por mar, caminho de ferro ou por estrada. E, finalmente, vamos também falar dos equipamentos de telecomunicações existentes na região em estudo. Quem ainda não viu um magnífico pôr do sol em Alcochete? Nós desta vez não vimos, pois a dita estrela ainda ia muito alto. Mas falemos do concelho em si. Tem uma rede de estradas de 83,3 km, sendo 54,3 da estrada nacional e 29 km de estradas municipais. Caminho de ferro não há, mas há rio, embora as carreiras fluviais para Lisboa pertençam já ao passado. Pudera, em 6 anos a população do concelho desceu 13,8%, o que significa em números que em 1985 eram 11.793 pessoas que residiam no concelho, contra as 10.169 contabilizadas em 1991. Não obstante o decréscimo de população, o número de linhas telefónicas instaladas aumentou no mesmo período 51%.
O que quer isto dizer que, numericamente, de 1090 linhas em 1985, passaram a existir de Alcochete, na central de Alcochete, 2.227 linhas em dezembro de 1991. No entanto, este é o concelho com menos postos públicos, tem apenas 7 postos públicos à data de 1985. No mesmo ano, o número de terminais telex existentes no concelho era de 5, o que nos leva a crer tratar-se de uma área pouco industrializada. Por falar nisso, tem-se em dados de 1981 que o movimento de mercadorias, por força das circunstâncias, só se processou pela via rodoviária, e em pouca quantidade, apenas 780 mil toneladas. Para trás ficou a Costa da Caparica, uma estância balnear do concelho, onde surfar é a atividade dominante durante quase todo o ano. Tem atualmente 151.783 habitantes, contra 159.654 em 1985, o que significa que 5,2% mudou-se de malas e mobílias para outro concelho. Mas esta pequena diminuição de população não é comparável com o aumento de 41,1% das instalações telefónicas. Em 1985 existiam 35.779 linhas, das quais 181 pertenciam a telefones públicos. Os 116 circuitos alugados que alimentavam o mesmo número de telexes levam-nos a crer que, além de grande e populoso, Almada também é um concelho onde a atividade empresarial estava em alta. Para que esta atividade se desenvolva, o concelho dispõe de 53,5 km de rede viária, sendo 27,7 da responsabilidade da Junta Autónoma das Estradas, enquanto que os restantes 25,8 km estão entregues aos cuidados da Câmara Municipal de Almada. Todo este asfalto, e não só, assistiram a um movimento de 5.330.000 toneladas de mercadorias. Apesar de possuir um terminal de carga fluvial, não nos foram fornecidos dados acerca das mercadorias movimentadas no Rio Tejo, hoje sem gaivotas. Resta acrescentar que comboio ainda não tem, mas os nossos governantes estão a tratar de o colocar a atravessar o concelho. You gave me such a bad time. You tried to hurt me, but now I know. Já dizia a minha avó, se é um tipo porreiro, venha dar aulas para o barreiro. E se possível, fique cá a morar. Embora a expressão cheire um pouco a graxa, a intenção não era naturalmente essa. É que o barreiro decresceu em termos populacionais. Em 1985 tinha 95.418 habitantes. 6 anos mais tarde, apenas 85.768 pessoas residiam neste concelho, menos 11,2%. Possuidor de noites animadas, os dias não são menos. O Barreiro possui nos seus terrenos um dos maiores parques industriais do país, que movimentou no seu porto fluvial cerca de 11.300.000 toneladas em 1981. No mesmo ano, o não menos importante terminal ferroviário expediu e recebeu 4.050.000 toneladas de mercadorias. Mas foi a via rodoviária que viu ser movimentadas mais mercadorias, 28.814.000 toneladas, que rolaram pelos seus 22,2 km de estrada nacional e 24,7 km de estradas municipais.
Acrescente-se que a extensão de linha férrea é de 3,2 km. No entanto, a frase "não vá a telefone" pegou nestas bandas. Em 1985 a 1992, o número de linhas saídas das centrais telefónicas do Barreiro aumentou 54,7%. Falando em números, tínhamos 15.487 linhas há 7 anos atrás, contra 34.194 em dezembro de 92. Os 44 circuitos de telex existentes no ano de 1985 alimentavam, na sua maior parte, o complexo industrial da Quimigal. No mesmo ano, era um concelho onde os seus municípios podiam telefonar da rua sem grande dificuldade, visto poder-se encontrar 62 postos públicos em toda a sua área. Terra de touros e toureiros, e aqui até os cavalos são vaidosos, eram frases que se costumava dizer aos naturais desta terra quando se queria brincar, ofender ou cometer outras atrocidades aos possíveis lesados. A moita pertence ao grupo de concelhos minoritário por sinal, onde a população aumentou. Neste caso, assistiu-se a um incremento de 3,2%, isto é, de 63.013 residentes em 1985, o concelho passou a alojar 65.086 pessoas em 1991. O aumento de população também significa aumento de instalações telefónicas, só que, neste caso, o crescimento foi de 62,6%. Assim, em 1985 eram contabilizadas 7.237 linhas ocupadas nas centrais do concelho, contra as 15.282 que se contabilizavam 6 anos mais tarde. Quanto à rede viária, encontramos 16 km de asfalto pertencente ao Governo Central e 32,6 km sob a responsabilidade da autarquia. Tem rio, ou aquilo que lhe quiserem chamar, e tem caminho de ferro, mas estas duas vias não viram nenhuma movimentação de mercadorias devido à falta de terminais próprios. Pelo contrário, as estradas do concelho movimentaram 2.850.000 toneladas de carga em 1981, que podemos considerar pouco, face à indicação de 44 postos telex existentes no concelho. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? Também é terra de touros, mas também alberga a indústria corticeira e de transformação da carne de porco. Cerca de 10.970.000 toneladas desta e de outras mercadorias foram transportados em 1981 pelos 116 km de estrada que equipam o concelho, sendo a maioria da responsabilidade municipal
86,2 km, contra 79,8 da responsabilidade da Junta Autónoma das Estradas. O Conselho dispõe ainda de 18,8 km de linha férrea que liga a Vacete Concelho ao Pinhal Novo, mas a fraca rentabilidade do ramal levou a CP a fechá-lo a toda e qualquer circulação. A opinião contrária deve ter a Transtejo. Embora não movimente mercadorias, transporta alguns dos 36.038 habitantes, pois o seu local de trabalho é na margem norte do rio. Mas esta fica a 1 hora de barco e talvez tenha sido este um dos motivos pelos quais, de 85 para cá, 9,3% das pessoas mudaram de concelho. Assim sendo, no mesmo ano, a população residente no Montijo era de 39.389 indivíduos. Pode ser que com a nova ponte que o Tejo vai ganhar nesta zona, a situação se inverta. Não obstante isso, este foi um concelho onde os TLP tiveram mais trabalho. Em 6 anos, o número de ordens de instalação foi tal que fez aumentar o número de telefones instalados em 60%. Coitados dos senhores dos TLP, que em 1985 só tinham de tomar conta de 4.177 linhas, das quais 35 eram destinadas a postos públicos, havendo ainda 34 circuitos Telex. Já em 92, a rede contava com 10.476 linhas de postos principais, públicos, telecópia e de videotex. Do we wanna get right? Havia tanto para dizer sobre Palmela, mas infelizmente não temos tanto tempo como desejávamos. Mas apesar de tudo, podemos dizer que a sua população aumentou de 40.138 residentes em 1985 para 43.857 em 1991. Mas este aumento de 8,5% da população não é nada comparado com o aumento do número de instalações telefónicas no período de 1985 a 1992. Embora não se possa fazer uma comparação rigorosa, tem-se presente que em 85 existiam 3.794 linhas exploradas tanto pelos TLP como pela Telecom Portugal, enquanto que em 92 só linhas dos TLP eram 10.965. Quanto a vias de comunicação não está mal servido, sendo o maior concelho da região, é também aquele que dispõe da maior rede viária com 246 km, sendo o de 141,8 municipais e os restantes 104,2 nacionais. Tem também a maior extensão de linha férrea, 52,2 km. O Pinhal Novo é a terceira estação de carga e passageiros mais importante da região, mas infelizmente não temos dados a este respeito. O mesmo não se pode dizer do transporte rodoviário, que em 1981 movimentou nas estradas do concelho cerca de 2.660.000 toneladas. Out of the question. Embora a sede do concelho seja uma vila pequena, o resto do concelho é bastante populoso. Já o era em 1985, quando lá moravam cerca de 107.012 pessoas. No entanto, em 91 já tinha 116.912 habitantes, o que representa um aumento de 8,4%. Na área das telecomunicações, o aumento de linhas exploradas também foi notável, cresceu 53%, o que significa que existiam 17.908 linhas em 1985, das quais 69 eram destinadas a postos públicos. Já no final do ano passado, esse número cresceu para um total de 38.100 linhas instaladas em todo o concelho.
Na área dos transportes encontramos no Seixal uma quantidade notável de transporte fluvial de mercadorias, a maior parte para a siderurgia, em 1985, cerca de 3.900.000 toneladas. Quanto ao caminho de ferro, esse já não existe, embora ainda sejam notórios os sinais da sua passagem por estas paragens. Quanto à rede viária, o concelho dispõe de 67 km de estradas, sendo a maioria nacional com 42,8 km. Os restantes 24,3 km são da responsabilidade municipal. Todo este asfalto sentiu cerca de 28.160.000 toneladas de mercadorias ao serem transportadas em 1981. É também um concelho com uma indústria algo numerosa, a avaliar pelos 47 postos de telex existentes no concelho em 1985. She's the toughest, got the world on a string. She makes me boogie, makes me do anything, yeah, yeah. Hey now, touch the sky. Got a southern kind of look in your eyes. Well, she's a miracle, she's all that I need. Like the water and the air that I breathe, yeah, yeah. Hey now, reach the sky. There's a southern kind of look in your smile. And I know what love can do. Yes, I know what hearts can do. Big love. É capaz de ser uma das mais antigas vilas de Portugal, com tradições sempre ligadas ao mar e às suas gaivotas. O concelho lá vai crescendo, com o seu castelo altaneiro sempre de olhos postos na vila e em parte da área campestre. Um crescimento populacional de 6,4% em 6 anos significa que de 25.500 habitantes em 1985 passou a dispor de 27.246 em 1991. Sesimbra é ainda proprietário de uma doca de pesca, onde se crê que em 1985 tivessem instalados a maior parte dos 9 terminais Telex. No mesmo ano, os TLP registavam nos seus repartidores de central 4.240 linhas, das quais 32 serviam o público em geral. Face ao crescimento natural do concelho, em 1992 já saíam da central de Sesimbra 7.227 linhas, o que, feitas as contas, dá um aumento de 46,5%. Quanto a vias de comunicação, pode-se transitar dentro do concelho por 41 km de estradas nacionais e 69 de estradas municipais. O movimento de mercadorias em todas elas foi de 10.270.000 toneladas no ano de 1981. Caminho de ferro nunca existiu e o movimento de pescado na doca não é contabilizável para as estatísticas. It's taking the wheel, the big love. Goes head over heels, the big lust. Bring it into the small world. The bigger the better, big love. Waiting to catch the big one. Head over heels, the big one. Bring it into the small world. I'm building the big, big love. Yeah, I'm building the big, big love. Mundo de aventuras. Nesta pequena visita à cidade do Sado ou cidade do Rio Azul, deu para perceber que a capital do distrito é uma cidade movimentada. Se não repare,
No Porto de Setúbal, com base de dados de 1985, registrou-se um movimento de 14 milhões de toneladas de mercadorias. Quanto ao movimento dos caminhos de ferro, nos seus 21,7 km de rede, esses viram 2.760.000 toneladas de carga, mas foram os 176,4 km de estradas que mais movimentaram, nada mais nada menos do que 62.570.000 toneladas de mercadorias. Também deu para perceber que, além de movimentado, o concelho também é populoso. Tem hoje cerca de 103.634 habitantes, mas a situação há 7 anos atrás era bem melhor, visto a cidade nessa altura estar a ser habitada por 107.936 indivíduos, o que significa que menos 4,1% decidiu que Setúbal não era o local indicado para se viver. Quanto a telecomunicações, não podemos fazer comparações rigorosas, visto só dispormos de dados referentes à área dos TOP. Assim, na região de Azeitão, em 1992, estavam instaladas 2.370 linhas. Em 1985, o concelho dispunha de 17.530 telefones, dos quais 72 eram públicos. O Telex era no mesmo ano muito difundido, a avaliar pelos 232 postos existentes em todo o concelho. Em 1981, a Península de Setúbal movimentou mercadorias em quantidades razoáveis, tendo em conta a região em estudo. Assim, pela via rodoviária, foram movimentados 151.730.000 toneladas de mercadorias, enquanto que os 105 km de via férrea apenas conheceram 6.810.000 toneladas de mercadorias. Tanto o Rio Tejo como o Rio Sado assistiram ao despacho de 29.200.000 toneladas. Estradas é o que não falta na região. De um total de 998,5 km, podemos rolar por 483 km nacionais e 515 km de redes municipais. Quanto a telecomunicações, a área em estudo dispunha de 530 postos de Telex, 528 postos públicos e de 106.715 postos principais, servindo 600
e 49.853 habitantes à data de 1985. Hoje em dia, a área de exploração dos TLP, telefones de Lisboa e Porto, que não abrange parte do concelho de Palmela e a cidade de Setúbal, tinha cerca de 180 mil linhas exploradas. A população, essa diminuiu 1,5%. Em 1991, podíamos contabilizar 640.493 habitantes. Apesar desta pequena baixa na população, a Península de Setúbal, podemos afirmar que essa mesma península continua a ser um alvo com movimento. Termina aqui o nosso debate. Espero que tenham gostado. Já connosco os barbitas da Escola Secundária de Santo André para o trabalho do nosso querido professor de Geografia, Rui Marfaneiros. Então, até à próxima oportunidade. Espero que tenham gostado. Cortou assim. Tchau. O quê? Ainda estou aí? Vamos embora, pá, vou para o intervalo, pá.